Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Maus Hábitos, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, onde exploramos a aplicabilidade de técnicas de autoajuda nas nossas próprias vidas. O meu nome é Martim e ao meu lado tenho... Hugo, o psicólogo. Grande flow. Martim, que voz é essa? Porque que hoje é domingo e traímos os nossos mais fiéis ouvintes ao não publicar a culpa na é sexta-feira? A culpa é minha, eu estou doente, estou quase bom, quero acreditar, mas passei aqui uma semana demoníaca com uma gripe infernal. Foi uma espécie de triângulo das Bermudas de gripe, porque eu na passagem de ano apanhei frio, fiquei constipado. Depois tive uma sessão de gravação de manhã, de 2 para 3, muito cedo, em Corujo, estava muito frio, apanhei uma amigdalite. E para cereja no topo do bolo, quando cheguei depois para casa, a minha filha tinha apanhado também uma gripe, um surto diferente, uma estirpe diferente de gripe, portanto uma terceira gripe. Este é um cocktail. Um cocktail que me passou a mim, e eu fiquei... Bem, tu sabes, nós tentámos fazer este podcast ontem, mas eu não consegui, não tinha forças, e anteontem muito menos. Eu passei dias muito, muito complicados, mas depois deu-me que me pensar, sabes? Sim. Eu não sei se já estiveste alguma vez doentíssimo. Já. Mas assim, tipo... É horrível. Já tive de cama a morrer. E eu sou super sensível à doença. Com 37,5 já estou de cara. Eu também sou assim, super hipocondríaco. Eu tive tipo 38, 39 durante 4 dias seguidos, estás a ver? Sim. E aconteceu-me, tive várias epifanias ao longo da doença, mas visões, alucinações, porque depois uma pessoa não consegue dormir bem, e cheguei a imensas conclusões e quero partilhar aqui algumas, em primeiro lugar, sobretudo para eu não ficar bom e não me esquecer disto que eu senti mesmo, que é, nós temos que dar valor, quando nós estamos bem, temos que dar valor a estar bem e a só poder... aquela malta que estou muito aborrecido, não sei o que é que fazer. Tu estás com saúde, tens tudo. As coisas mais básicas, respirar, não te sentires mal, conseguir andar, não estares consciente do teu corpo. E isso é o que te apercebes quando depois ficas bom. Exatamente. E depois esqueces-te, porque a memória é seletiva. Pois, no instante, ao fim de 2 dias, dia. Já estás aborrecido outra vez com a vida. Sim. Mas então, uma das coisas que eu quero reter é essa, não é? Dar agradecido, porque no primeiro dia eu lembro-me, a gente tem uma primeira preocupação, as preocupações que vão desaparecendo vão sendo vão-se prioritarizando. Prioritarizando não existe. Não, mas é poderoso, tem uma sílaba a mais. Ok. Ou seja, nos primeiros dias eu pensava, hoje tenho trabalho, não vou poder ir, perdi trabalho. Essa é a minha preocupação. No segundo dia hoje tinha que entregar não sei o quê, também não vou conseguir entregar. Mas às tantas já é hoje não me consigo levantar, quer dizer, as preocupações vão de profissionais para pessoais, para físicas, para às tantas será que eu vou conseguir dormir hoje? Será que eu vou conseguir respirar? Porque agora estou com uma bronquite, que foi no que resultou. E portanto, dar valor quando se tem saúde. Dito isto, podemos Mas sabes o que é interessante? Sim. Da doença e depois quando ficas bom? Isto é, há aí uma filosofia grega antiga, estoicismo. Exatamente. Que agora é muito popular. Sim. Agora é muito comum, toda a gente fala dela. E quando estás doente temporariamente, isso dá-te... Uma das técnicas do estoicismo é a visualização negativa. Ok. Que é tu imaginares, fechas os olhos e imaginas que tudo aquilo que tu mais valorizas desaparece. Pois. Não tens casa, não tens família, tudo aquilo que tu dás valor, mas já estás a taking for granted, imaginas que desaparece e depois abres os olhos e voltas a apreciar isso. E a doença é uma forma física de fazer isto natural. Está-te a roubar todas as tuas aptidões físicas, não consegues, sentes-te mal e depois quando voltas ao teu normal aí aprecias. Sim.
Pá, e isto, nós já falámos da visualização positiva, de imaginar para criar no futuro, e isto é uma técnica oposta. Pá, mas podes fazer isto com as coisas mais básicas. Tudo aquilo que tu tens sempre, estás habituado, não valorizas. Pois é. Tipo, se imaginares agora durante 2 minutos que não tens mãos, tipo, mas imaginar mesmo como é que seria a minha vida sem mãos. Pois é. E depois abres os olhos e tens as mãos, pá, podes fazer tudo, podes agarrar coisas. Pois é, pôr as coisas em perspectiva. Sabes que eu fiz muito exercício de controlar a minha mente, porque depois eu sofro de uma coisa que também está na moda, que é o chamado FOMO, Fear of Missing Out. Não sei se já ouviste esta expressão. Sim. A expressão está na moda. A expressão está muito na moda. E então, obviamente, quando estás doente em casa, tens o mundo todo a acontecer lá fora. Eu já nem falo de não poder ter estado, por exemplo, com a minha filha, que é uma coisa que também é muito difícil, porque pronto, não podia contagiar a ela e ela também estava doente, estivemos separados. E então fiz muito o exercício de controlar o meu pensamento, até a exaustão, porque é cansativo às tantas, porque tens que estar constantemente a redirecionar o teu pensamento. Nesse sentido, se calhar até foi um bom período de prática desta técnica que nós temos falado, mas ainda assim, pá, não desejo isto a ninguém, espero mesmo ficar bom, ainda não estou claramente pela minha voz. E eu estou aqui a arriscar a minha própria saúde pela continuação deste podcast. Sim, sabem, nós pensámos em fazer isto remotamente, mas não queríamos vos roubar desta camada de volume que vem destes microfones. Eu até vou dar mais valor ao Hugo, porque eu estava a insistir para fazermos isto por telefone, para meu conforto, confesso que em primeiro lugar, e em segundo lugar para proteger o Hugo, mas ele disse não, porque os nossos ouvintes estão habituados a uma qualidade de áudio top e nós não vamos baixar a qualidade do nosso podcast, portanto eu acho que isto, senhoras e senhores, também é de valor. Exatamente. Mas Hugo, sim, exato, deixa-me dar a premissa para o verdadeiro tópico deste episódio, que é a sequência do nosso último episódio, que eu lancei-te um desafio chamado 7 dias, 7 hábitos, 7 semanas, 7 hábitos, 7 dias. Não por esta ordem, se calhar. Em que a ideia é, todas as semanas, eu desafiar-te a tentar integrar na tua vida um novo hábito. Uma vez cada um. Esta semana sou eu. Exatamente. Já estás preparado. Sim, e em contraste, tu estiveste preso em casa, é que foi... sem poderes fazer a tua coisa preferida, que é ir ao ginásio. Exatamente. E eu estive a ir ao ginásio todos os dias. E conseguiste ir todos os dias. Então eu tenho provas disto. O Hugo mandou-me um vídeo todos os dias. Ele inscreveu-se no ginásio, que não estava inscrito, e foi todos os dias. Portanto, antes de mais, parabéns. Obrigado. E deixa-me perguntar-te, como é que foi esta experiência? Para já, eu não teria feito isto sem ti. Isto é uma muito boa técnica para fazer uma coisa deste tipo. Associar-te a uma pessoa que tem uma influência positiva sobre ti. Uhum. E não é só isso, porque tu não tens necessariamente uma influência positiva sobre mim noutro contexto. No contexto deste podcast, nós decidimos fazer isto junto. Agora, de repente, tu és tipo o meu Jesus. Estás a ver? Mas tu também, mas eu também sim, eu sei. Mas de antes, pá, nós já nos influenciámos para a negativa muitas vezes nas nossas vidas. Sim, bastantes vezes. Não? Desde a infância. Desde a infância. E não é fácil mudar a alavanca, não é difícil mudar a alavanca. Não, é só um pequeno clique. Mas deixa-me dizer o que é que eu senti no ginásio. Primeiro, tive uma epifania. Eu apliquei... Uma coisa é perceber a técnica teoricamente. Outra coisa é aplicá-la na tua vida e perceberes implicitamente através do teu corpo. Estás a ver? Eu percebi aquilo do livro do Hábitos Atómicos, que era criar o hábito, mesmo que seja durante só um bocadinho, e depois otimizá-lo. Eu estava no ginásio e estava a pensar, porque é que eu já experimentei isto tantas vezes e nunca consegui continuar a ir ao ginásio? E é porque o objetivo que o livro foca, e que eu acho que é muito bom, o objetivo não deve ser ter um corpo de ginásio. Nem sequer deve ser ficar com uma saúde superior, ficar com melhor saúde. O objetivo é ser a pessoa que vai ao ginásio todos os dias. Exatamente. Mesmo que seja só 10 minutos. Tem a ver com a identidade, não é? Sim. Pá, e não há desculpa aqui. Se vocês querem começar a fazer exercício físico, e aqui a seguir vamos falar dos benefícios psicológicos do exercício físico,
escolham um nível de tempo que consigam fazer todos os dias. 5 minutos. Pá, há estudos que dizem que 5 minutos já consegues ter um aumento no teu mood. Sim. Com exercício cardiovascular. Está na moda o 7-minute workout, não é? Por exemplo. Não sei se já ouviste falar também. Sim. Mas porque funciona, ou seja, por causa disso, porque são 7 minutos, mas tens que fazer todos os dias, e é essa repetição que faz o efeito. Sim. Mas então, conta-me disto, desde o primeiro dia até ao sétimo. Pá, o primeiro dia foi difícil. Tipo, ao fim de 2 minutos na passadeira estava a morrer. Pá, porque eu não me mexia há 5 anos, imaginem isto. Só andar. E um passo parênteses, moderado. o Zagalo, o Hugo, era, pá, na secundária, pá, um dos tipos mais atléticos da escola, não era da turma, era da escola. Estava sempre a fazer flexões e sempre todo atlético. De repente, parou. De repente. Sim. Sabes o que eu mais senti, a diferença maior, é a reatividade a emoções negativas. Como assim? Pá, ficas com uma estabilidade que situações que te irritariam normalmente exato. Passam-te ao lado. Claro. Mas é como se estivesses assente na terra, mais pesado, mais lento. Parece uma coisa de isto poderia te irritar, mas como o teu corpo está pesadão e pá, já gastaste a energia toda, não isso, tens... tu tens um X de energia para gastar, se a acumulares, depois é normal que ela saia nas ocasiões indevidas. Mas sentiste isso logo no primeiro dia, ou isso foi uma coisa que gradualmente... Não, logo no primeiro dia. Então, mas estavas a dizer, aos 2 minutos estavas todo roto, paraste? Não, fiz 10 minutos de passadeira. Ok. Pá, andei um bocadinho, não sei o quê. Claro. Pá, mas isto também, eu já corri muitas vezes na minha vida. Este não é como, mesmo não fazendo há 5 anos, isto está tudo dentro de mim. Exato. Estás a ver? O meu corpo no instante sabe o que está a fazer. Exatamente. Só que o meu coração e sistema cardiovascular é que não está tão... A minha idade. Sim, idade. Não, mas é bom. Eu vou continuar a fazer. Continuei, não parei ao 7º dia. Estou a ir todos os dias ainda. Continuaste a ir? Sim, todos os dias. Eu parei de seguir os vídeos ao 7º dia. Sim, não te vou mandar agora 365 vídeos por ano. Era bonito, depois fazíamos uma montagem. Não, mas pessoal, a sério, é incrível. Outra coisa que eu percebi no ginásio é que tu estás constantemente, sentes-te orgulhoso. Estás constantemente a ter barreiras psicológicas que tens que ultrapassar. Sim. Estás na passadeira aos 5 minutos a correr a 12 ou a 10 ou o que for. E vem um pensamento, pá, isto está a ser cansativo. Mas tu dizes, não, bora. É verdade. E estás constantemente a ter estas barreiras e a ultrapassá-las. Portanto, quando sais de lá, estás todo orgulhoso. Sim. Tipo, fizeste. Isto é que é uma das coisas difíceis de estudar os benefícios psicológicos do exercício. É que tu não sabes se é pelo exercício em si ou por esta coisa de ultrapassar barreiras. É o chamado seek discomfort, é o procurar o desconforto. Sim. Sabes que aliás, estávamos a falar ao telefone sobre isso e eu até te disse tenho uma teoria que é também interessante, que é esta, que é, no ginásio, se tu fores a resumir um treino de 40 minutos, só para aí 10 minutos é que são difíceis. Ou seja, a minha teoria é que chegar ao ginásio, fazer os primeiros 5 minutos de passadeira, é fácil. A partir daí começa a ficar difícil. Então tens 5 minutos difíceis. Depois fazes a primeira série de flexões e não é difícil. Mas se fazes 10 flexões e depois fazes mais 2 ou 3, as 3 últimas são difíceis. Sim. E é nessas difíceis é que está o ganho. É nessas aí é que está o benefício da cena. Então... Se só vires essas partes difíceis, tu no fundo só estás a treinar 10, 15 minutos e só essa parte é que é difícil. Portanto, se tu pensares, não é assim tão chato ir ao ginásio, não é difícil, é só a cena da inércia. Sim. Não, mas a inércia, eu acho que a parte mais difícil é mesmo ir. Sim. Porque essas partes já lá estás. Pois é. Ir ao ginásio é que é difícil, ele também fala disso no livro. O que é difícil é pôr o fato de treino. E aí depois de pôr o fato de treino, já entraste no ciclo imparável de ir ao ginásio. E eu tiro-te o chapéu porque tu fizeste os teus treinos todos à noite, que é uma coisa que eu nunca consegui fazer, que é treinar à noite. Treino sempre antes do almoço, porque é a minha recompensa é o almoço.
Sim. Sim, aquele esquema da recompensa que a gente também já falou, não é? Pois. E no teu caso, não, tu vais no fim do dia, que é quando a pessoa já está cansada, mesmo assim tens a força de vontade de ir, e isso aí também é... E tu, o que é que sentiste de estás privado dessa prática? Pá, é um desconforto gigante, porque para já, como tu sabes, conheces-me, se calhar vocês que estão a ouvir não sabem, eu sou mesmo um bocadinho obsessivo, compulsivo, e com esta história da minha rotina, levo isto muito a sério. Portanto, todos os dias em que eu não consigo fazer uma rotina, pelo menos algumas coisas da minha rotina, fico muito chateado. Agora imaginem isto 6 dias seguidos, uma pessoa que também é obcecada com a cena do ginásio, não pela questão de tornar-me um gigante ou ser super musculoso, que não sou, nem intenciono ser, mas sobretudo por causa desta questão de libertar a energia, e por causa do meu processo criativo, porque se eu não vou ao ginásio, eu não estou a bombear o meu cérebro para ter as ideias que eu costumo ter e para escrever como costumo escrever, portanto há um passo no meu dia que me está a bloquear tudo o resto, então depois estou parado em casa, mas também não consigo trabalhar, por isso estou não fui treinar, não libertei a minha cena, não consigo trabalhar, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, é muito, muito complicado. Foi uma experiência desagradável e ainda não comecei a ir ao ginásio outra vez. Pois, as pessoas normalmente acham que ir ao ginásio é só para ter benefícios físicos, mas o teu cérebro é um órgão físico. Tu precisas de manter o hardware do cérebro. Não é só o software, não é só tarefas cognitivas que te fazem aumentar a tua produtividade mental. Tens que ter a infraestrutura do cérebro a funcionar. E isso faz através de utilizares o teu corpo. Há muitos estudos que focam no benefício psicológico do exercício. E isto é uma das coisas que, por exemplo, não é ensinada em cursos de psicologia. Quando eu fiz o meu curso, a não ser que estejas a fazer psicologia do desporto, ou quando vais a um psicólogo, eles não integram necessariamente, com certeza que há uns que integram, o exercício físico na terapia. E é completamente essencial. Eu li um artigo da APA, da American Psychological Association, que focava neste ponto, que é os terapeutas têm que integrar o exercício físico na terapia. Por exemplo, numa clínica de reabilitação para toxicodependentes, não se faz exercício. É encorajado, mas não faz parte devia ser obrigatório. Sim, devia fazer parte. Pois. Porque tu estás-te a libertar daquilo tudo. Há estudos muito interessantes que também passam neste artigo da APA, que, por exemplo, ao fim de 5 minutos, eu já disse isto, começas logo a sentir benefícios psicológicos do exercício. Outra situação onde o exercício pode ser utilizado é na depressão. Estou aqui com um estudo que saiu na Psychomatic Medicine, eu depois publico isto no Facebook, onde fizeram um estudo controlado e este experimentador percebeu que o exercício físico é tão eficaz como antidepressivos. E mesmo ao fim de um ano continuavam a ter o mesmo efeito. Sim. Portanto, isto é incrível. Outra coisa interessante é na ansiedade. Tipo, a teoria deles, aqui que o artigo estava a descrever, é que as pessoas que têm ansiedade estão a responder a sensações fisiológicas de fight or flight e são sensíveis a essas sensações. E o que é que são essas sensações da ansiedade? O coração bate mais rápido, começas a suar, e isso é exatamente as consequências de fazer exercício. Portanto, quando essas pessoas estão a fazer exercício, começam a interpretar essas sensações fisiológicas de outra forma. E isso é a teoria. Isso é interessante. Que depois, quando tens essas sensações na tua vida real, não ages com pânico ou não consegues lidar, porque já as viste noutro panorama, noutra perspectiva. Sim, estás a ver? Sim. Isto é muito interessante. Olha, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Muito fixe, pá. E agora, passamos à parte onde agradecemos aos nossos ouvintes.
Sim, que são cada vez mais, não é? Pá, Sim, nós estamos- começamos a ter mensagens. mensagens, muitas escutas, não é? Muitos streams. Obrigado, malta, vocês que nos ouvem, pá, e continuamos a dizer, deixem as vossas sugestões de livros que achem que sejam interessantes para nós lermos também e comentarmos convosco. Se tiverem perguntas, podem deixar também. Nós respondemos a todas as mensagens. Nós respondemos a todas as mensagens, é verdade. O Hugo, eu vou ter que aqui ser sincero, é o Hugo que está sempre por trás dos comandos, mas eu também estou sempre logo a seguir a ver. E é isso, meu. Como é que é? Sim. E só para fechar um ponto da semana passada, tivemos aqui alguns ouvintes a falarem sobre isto. Sim, queres falar sobre isso? Vamos embora. Que é, a semana passada eu estava a falar estava a dizer um discurso inspiracional de que todos os trabalhos têm um significado e podes dar valor a tudo, menos telecenters. Se trabalhas num telecenter, podes já desistir. Exato. E queria dizer que não, isso não é verdade, claro. Trabalhar num telecenter, uma pessoa que sabe fazer isso bem é um herói. Sim. Uma pessoa que sabe receber queixas que não são direcionadas a ele, mas para a empresa que ele representa. Pois é, isso é tramado. E não deixar isso afetar o seu estado emocional é incrível. Eu tenho pessoas assim na minha vida que me irritam, mas há dias onde me irritam menos. Portanto, quando alguém te irrita, essa pessoa é uma dádiva na tua vida, porque é um termómetro emocional. Sim. Que te diz a que nível é que tu estás de irritabilidade. Sim, sim. Estás a ver? Portanto, tu deves agradecer a essas pessoas. E eu respeito, vocês todos estão aí nos call centers a receber a ira dos clientes. Pois é, e eu aqui vou ter que confessar que já fui um dos clientes irados. Sim. Porque há situações de veras complicadas e eu sei que muitas vezes tem que se responder a um guião, não é? Portanto, não há propriamente uma interação, há mais uma gestão Sim. do cliente, e isso pode levar a conversas muito iradas, como tu disseste, e bem. Continuem aí, vai correr tudo bem. Não, mas o que é que tu tens a dizer sobre isto? Aquelas pessoas que te irritam e quando uma pessoa te está a irritar, normalmente tu queixas-te dessa pessoa. Sim. Quando devias estar a olhar para ti, porque é que esta pessoa me está a afetar. Não, mas eu hoje em dia tenho uma capacidade de absorção desse tipo de situações muito maior. Graças à meditação, não é? Que é o primeiro exercício de tu observares o pensamento e o sentimento e depois observá-los e deixares passar, não é? Portanto, hoje em dia já não reajo tão mal, mas ainda assim há situações em que me deixo levar e penso, bolas, eu irritei-me aqui, meu. Sim. Como é que isto aconteceu? Eu que agora sou todo da Shanti e tenho um podcast. Tenho um podcast sobre maus hábitos, deixei-me levar. Porque acontece. E eu não acho que seja... Acho que de vez em quando é bom acontecer, como tu dizes, para a gente ir medindo como é que está o nosso termómetro de irritabilidade. Sim. E perceber onde é que está o nosso threshold, se ele andou para trás ou para a frente. Mas eu com algum orgulho digo que está cada vez melhor, está a andar para trás e portanto também não me sujeito muito mais, também eu acho que sei colocar-me, não é? Eu consigo antever a situação problemática um bocadinho à distância, não é? Hoje em dia a gente tem essa capacidade, não é? De perceber, se calhar hoje não vou por aqui porque já sei que se eu for muito por esta conversa... Sim. Não é? Taticamente, sim. Já a estratégia, não é? Já Claro. conseguimos gerir melhor a estratégia. Mesmo, sei lá, situações no trânsito, às vezes coisas que a gente não pode controlar. Eu sou super zen no trânsito, por acaso. Tu és nervoso a conduzir? Não. Pois, palavrões dizer, e não sei o quê, não, buzinas. Não. Buzinas, eu sou completamente anti-buzina. Anti-buzina, também eu. Eu acho que a malta que buzina é ridículo. é que não há qualquer tipo de benefício, Sim. não vai melhorar em nada a situação. Tipo, Sim. a buzina só deve ser usada em caso de emergência, tipo, se houver uma criança a atravessar... Nunca é usada assim. Não, é sempre para te queixares de alguma coisa. Assim. É para zangar. O Luís C.K. tem um beat sobre zangado. isto. Que é nunca a buzina é utilizada para
antecipar ou antes da coisa acontecer, é sempre depois. Tipo, tipo, porque é que tu tens o direito de soar uma trompeta no meio da estrada? E é que há algumas buzinas que são bastante irritantes, é que há umas piores que outras. Depois há umas que são ridículas, não é? Há umas que não têm qualquer credibilidade, mais valia nem sequer buzinar. Exatamente. Na Indonésia, eu estive na Indonésia há pouco tempo e lá toda a gente buzina, mas é uma buzina amigável, porque é uma buzina presencial. É como aquilo, a lei da estrada. Não sei se já estiveste na Indonésia, estive em Bali e andei lá de moto, e aquilo tu tens mesmo que ir buzinando, porque senão podes tens que fazer uma manobra, não sei o quê. Como aquilo não há um trânsito regrado. É um caos organizado, digamos assim. E então estás sempre a ouvir pipi, 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 mas olhas e está sempre o pessoal a sorrir, não é? Tipo, sim. É uma buzina não, mas se amigável. fosse isso, se a buzina fosse, por exemplo, exato. estás a ver? Com licença. Isso era um beat que era do Seinfeld que fazia essa cena da buzina. Tipo, excuse me. Não sei, não vi. É. Ok. Mas pronto. E agora, uma coisa que eu me tenho apercebido, nós começámos este podcast sem uma ideia concreta do que é que iria ser a nossa identidade. E recebemos aqui uma mensagem da Wanda, que é exatamente. A descrever-nos como anti-gurus. E eu concordo ligeiramente, sabes? Nós não temos aqui uma mensagem unitária. Eu concordo totalmente, não é? Ligeiramente. Somos os anti-gurus. Não, e é importante dizer isso, porque de facto na nossa pretensão não é... Quer dizer, no caso do Hugo até poderia ser, no sentido em que ele é mesmo psicólogo e é mesmo a área dele, portanto faz todo o sentido que ele dê conselhos e que fale sobre coisas que sabe mesmo. No meu caso, eu acho que apenas retrato a minha vida e tento mesmo aplicar estas técnicas para ajudar. Mas eu também, eu não estou no papel de psicólogo aqui. Sim. Nós não somos professores, não somos coaches, não somos gurus, não estamos a falar de cima para baixo. Exatamente. Não é que isso não funcione, porque o exemplo é das melhores formas de tu ensinares alguém. Quando tu vês aqueles gajos a filmarem-se com um Ferrari atrás, a dizer que querem ser ricos, ok, se calhar ele é rico e tem alguma coisa a dizer. Mas eu não estou a dizer que isto é melhor, estou a dizer que isto é diferente. Nós aqui estamos ao vosso nível. Por isso é que eu gosto tanto da descrição do nosso podcast. Nós estamos a explorar as técnicas de desenvolvimento pessoal. Estamos a aplicá-las na nossa vida como se fôssemos uma experiência e depois a reportar a nossa experiência. Acho que é isso. E o que eu tenho notado é que nós estamos a dar sempre os dois lados da questão. Falámos do comportamento com os hábitos atómicos. Depois passámos sem querer, não é? Sim, inadvertidamente. Depois passámos para o pensamento, que é o oposto. E depois passámos para a emoção, que é um bocado o oposto do pensamento. Exato. Depois falámos da fluidez da identidade. E hoje queremos falar da cristalização da identidade. Na semana em que tu fizeste exercício todos os dias e eu não consegui fazer uma única vez. Não, mas é verdade. Nós estamos aqui ao vosso nível. Pá, acreditem, eu falo para mim, eu sou o pior. Se eu não tivesse a estrutura que tenho com a minha família, o meu trabalho, a minha filha, eu em 2 dias estou a descer ao meu self-destruct mode muito rapidamente. Mas achas que agora que já vamos em 1 mês e tal de podcast e de abordar estes assuntos, achas que seria mesmo... Achas que não te aguentarias um bocadinho mais agora já com essas ideias tão organizadas? Não, eu tive o exemplo, eu fui à Áustria, não sei se já te contei esta história. Sim, acho que sim, mas podes contar aos nossos... Fui à Áustria, tínhamos umas férias marcadas, eu, a minha mulher e a minha filha, e de manhã às 6 da manhã a minha filha estava com 39 de febre, não podia ir. Não, essa não contava. Sim, então decidimos que eu ia primeiro sim. E a minha mulher juntava-se a mim depois. Eu ia lá a uma reunião também de trabalho e depois no dia seguinte os bilhetes estavam tão caros que eu tive que lá ficar 5 dias sozinho. E então foi o descalabro total. Eu não vou descrever exatamente qual é que é a minha mudança, o meu gear de self-destruct. Mas acreditem que
Se alguém precisa disto, sou eu. Ok. Eu não estou a falar de cima para baixo. Foi em modo George Costanza. Devias o Seinfeld ou não? O George Costanza, quando foi às tantas é despedido do trabalho, porque o sonho dele era passar uma semana em casa de fato de treino, a comer queijo diretamente da bola. Então, era uma cena assim. E portanto agora visualizei-te em modo George Costanza. Sim, com, mais queijo, ou menos com isso. Queijo na mão. Podia ter ido explorar a Áustria, visitar Viena, mas não. Pronto, não interessa. Não interessa. Adiante. Agora vamos falar. Vou-te fazer uma pergunta. Isto é um músico e um psicólogo. Exatamente. Falam sobre desenvolvimento pessoal. E eu queria falar aqui da música e da identidade. Vamos a isso. Qual é que é a banda ou música que quando tu ouves dá-te aquele sentimento de nostalgia e que te leva de volta à tua adolescência? É uma resposta não óbvia. Portanto, não é Silence 4. A Silence 4 foi numa fase mais tarde, mas antes disso, porque nós conhecemos-nos no Liceu Francês, mas eu antes de vir para Lisboa para o Liceu Francês, eu vivia em Itália durante 7 anos e foi aí que eu passei aquela parte da infância que tu te lembras, aquele princípio de vida que tu te lembras. E quando comecei a ouvir música, lá eu ouvia o Giovanotti, uma banda que era os Articolo 31, que era uma banda de rap italiano. E fizeste-me essa pergunta na semana anterior antes de eu ficar doente, em que eu tive que passar música num evento em que havia italianos e eu passei essa música e tive essa sensação que tu me dizes. De voltar atrás. Voltei completamente atrás, 25 anos atrás e foi uma grande viagem. Portanto, Articolo 31 seria a primeira resposta, depois obviamente Silence 4, que nos marcou muito, não é? Essa era a tua resposta? Tu darias Silence 4? Não. É uma das que me leva a um tempo muito específico, sim, porque acho que quase toda a gente em Portugal estava agarrado por aquela vaga de Silence 4. Foi intensa a vaga de Silence 4, é verdade. Mas sim, portanto essa seria a minha resposta. É incrível. Viste aquele vídeo, publiquei um vídeo sobre uma pessoa com demência profunda que normalmente não sabe quem é, não reconhece a família, não sabe onde está, com a identidade temporariamente restaurada, quando lhe põem uns headphones com a música do seu passado. E de repente uma pessoa que não responde começa a falar livremente. Vão ao Facebook e vejam este vídeo que é incrível. Tem um poder. A música é impressionante. Eu não sei porque a maior parte das tuas memórias vem desse período. Chama-se o Reminiscence Bump. É o termo... É o período, sim, dos 16 aos 25. É quando crias a tua identidade, é quando as esquizofrenias começam a aparecer. Olha aqui esta conexão interessante. Portanto, tu nasces com o dobro dos neurónios que vais precisar. Portanto, és um mar de potencial e depois és definido. Tipo, as conexões que são mais utilizadas tornam-se em tu, em criança. Portanto, é como se fosse um bloco de pedra e tivesses-te a esculpir para uma escultura aparecer. Claro. E depois, na tua adolescência, isto volta a acontecer, mas com a tua identidade. Tu podes ser tudo. Eu lembro de experimentar ser mágico. Era o mágico, depois era o filósofo. E foste experimentando várias, depois escolhes um. E é nesse momento que estás a ouvir a música que fica intrinsecamente conectado com esse processo de criação de identidade. Sim. Que tipo de identidades é que experimentaste? Chegaste a ser gótico? Não, não, a primeira foi punk, assim a primeira mais punk no sentido de calça rasgada, tipo onda... tive uma fase Rastafari. Que andava com cabelo gigante e com uma fita, sempre com uma ganda moca, fumava imensa ganza nessa altura. Portanto, essa talvez tenha sido assim a primeira identidade. Era o gajo que se estava a cagar, não é? O gajo ia passando os anos assim sempre à tangente, às vezes não passava. Depois comecei a tocar guitarra e depois a minha identidade começou-se a formar como a cena do músico. Mas depois dentro do músico também vais mudando de identidades, porque tens... Eu passei no músico era a cena do reggae, do punk rock, havia muito a cena do ska na altura, era o punk ska, na altura que eu estava no liceu, punk ska. Depois disso comecei a gostar do funk, então comecei
a vestir assim umas t-shirts mais fixe, a cortar o cabelo, não sei o quê. Às tantas vou para o jazz, e no jazz, epá, quando tu não tens muito sentido estético e tentas ser cool, e sabes, e então usas uns chapéus, não percebes bem o que é que estás a usar, usas uns blazers de bombazine por cima de camisolas, é assim um vibe meio esquisito. E a minha identidade era assim meio dúbia, mas pronto, tentava sempre ser cool, não é? Falhando redondamente. E tu? Pá, eu era ridículo. Eu escondia a gabardine do meu pai dentro da mochila. Lembras da minha fase gabardine? Eu acho que lembro da fase gabardine, yeah. Dava-se sempre de negro. Pois é, com a gabardine. Com a gabardine. Pois era. E o que eu gostava na nossa escola, quando íamos almoçar, ia tudo a correr nos corredores, desesperado. Então o que eu gostava de aparecer no corredor com a gabardina ao vento, que nem o gajo do Matrix, mas o Matrix ainda não existia. Pois foi, tu foste um visionário nesse sentido. Nesse sentido, sim. Mas tu tiveste essa cena, Quantos anos é que tu... Desde que eu me lembro de te conhecer, quando eu te conheci já estavas assim, que era ténis pretos, aqueles ténis da Vans, estou a dizer bem, não eram uns ténis Vans? É algo desse género, sim, aqueles aqueles mais batidos, mas tipo todos pretos, que toda a gente usava, mas havia um modelo todo preto. Depois calças pretas, t-shirt preta, camisola preta. Uhum. E isto durou imenso tempo. Foi. E tu tinhas vários ténis ou era sempre os mesmos? Já não me lembro. Pá, eu ias comprar? Não, vestia sempre as mesmas coisas durante 2 anos. Tipo, usava calças durante 3 semanas. Mas sabes que isso é o síndrome Steve Jobs. Sim, eu estou destinado a ser bilionário. Não, é porque não sei se era por isso que tu fazias. Eu hoje, agora recentemente, tive essa cena que foi, quis comprar, ofereci toda a minha roupa, e eu há uns anos atrás trabalhei num programa de televisão que me patrocinava com roupa da Puma, e imaginem a estupidez, eu tinha imensa roupa, mas às tantas deu-me um amok e disse, não, isto não é a minha cena. Ofereci aos meus amigos todos, ténis lindos que eu tinha, roupas de marca boas, ofereci aos meus amigos todos, e comecei a usar só calças pretas, t-shirt branca, um bocadinho como tu. Arrependi-me mais tarde, não é? Mas simplifica, sim. Mas simplifica, nesse sentido simplifica, que é aquela questão do, não temos que perder tempo do nosso dia a pensar o que é que vamos vestir mas não hoje. era essa a razão. A minha razão era porque eu achava que era muito cool. Vestir-me sempre de preto. Mas a verdade é que pronto, foste marcante, foste uma presença marcante na escola. Uma espécie de lenda. Sim. Não, eu estendi essa identidade durante anos a mais. Sim, exato, podias ter saído em glória. Sim. Agora deixa-me fazer uma pergunta, porque vocês não sabem, os que não conhecem o Martim, o músico, não sabem o showman que ele é. Muito obrigado. Tu podes não ser o melhor cantor. Não, definitivamente não sou. Não sei qual é o teu nível de baixo, deve ser alto. Sim, vamos dizer, não modesto e dizer que é médio alto. Mas o teu show é alto. Muito obrigado. Eu lembro de ir a um concerto da Azáfama, com várias bandas, e tu deste um show que roubaste a casa. Obrigado. Isto do show, encontrei aqui uma conexão interessante também. Porque é que a música, o cérebro adora prever coisas. Sim. Tipo, uma coisa é saber cantar ou saber tocar um instrumento, mas para saberes dar aquele espetáculo, tens que saber jogar com esta expectativa da tendência do cérebro prever coisas. Estás a ver? Não podes chegar lá e fazer logo... Um bom cantor não chega lá e dá logo a melhor nota. Tipo, estás a jogar com aquela expectativa, com as ondas do cérebro andar a prever o que é que vai acontecer, e depois o clímax tem que ser no momento certo. Tipo, no beatbox vês isto muito. Há gajos muito técnicos, mas depois põem-los 5 minutos num palco e não conseguem contar uma história. Começam logo com o máximo. E o que tu queres é fazer um arco narrativo. Sem dúvida. Estás a ver? Isso é uma coisa que tu fazes naturalmente, mas é interessante. Tu queres que a música seja... Isto também acontece na produção da música, não é? Tu queres que... Tipo, porque é que as crianças gostam de músicas repetitivas ou de ver o mesmo desenho animado?
É por causa desta tendência do cérebro de querer prever as coisas. Mas os adultos não são assim tão diferentes. Pá, todas as músicas são quase todas a mesma música, com algumas variaçõezinhas. Não é? Eu percebo, Principalmente no pop. onde é que tu queres chegar. A cena é... E eu sinto isso muitas vezes quando vou ver alguns concertos, que há de facto pessoas talentosas, mas que no palco não conseguem agarrar o público. E é uma coisa que eu acho que não se pode... Não há uma fórmula... Quer dizer, é uma fórmula, na verdade, mas todas as vezes é um bocadinho diferente, porque nenhum público é o mesmo. Sim. E tu tens sempre que saber lidar com o público à tua frente. Portanto, é sempre, podes preparar o concerto o melhor possível, mas há uma componente de improv que tem que ser feita na hora, não é? É uma interação dinâmica. É uma interação dinâmica, sem dúvida. E por isso, às vezes, concertos para 6 pessoas podem ser mais intensos do que para 300. Quer dizer, isso já é outra questão, mas isso é muito interessante. Sim. Portanto, isto de outra... Porque que a música é interessante? É esquisito, não é? São sons. O que é que se está a passar quando tu ouves música? E qual é a diferença entre música e não música? A música faz-te sentir emoções, não é? A música mexe com os teus sentimentos. A música afeta... Eu acho que a música, e estou agora a pensar em voz alta, é uma espécie de pensamento que nos é imposto, que nos é oferecido e que tem o mesmo poder de afetar aquilo que nós sentimos como os nossos próprios sentimentos. Sim. Porque é uma outra linguagem. É como se fosse uma... Eu falo em português, falo em inglês. São padrões, não é? São frases. Quando eu te canto uma música, só melodia, sem letra, se for uma música alegre, é uma linguagem que o teu corpo interpreta como uma cena feliz e vai-te fazer sentir bem. Isso é muito interessante. Sim, e tem um poder de influência. Por exemplo, quando vês um filme, se não tivesse a música, se visses o Shining sem aquela música, se pudesse uma música alegre ou de palhaços, claro. perdia logo o efeito. Tem um poder sobre o visual incrível. É incrível. Mas isto dos padrões, tal como o cérebro gosta de prever, também gosta de encontrar padrões. Tu estás sempre a encontrar padrões em todo lado. Visualmente, quando olhas para uma nuvem, vês um gato ou o que for, mesmo comportamentalmente, estás sempre a conectar pontos. Estás a ver? Isto acontece por causa disto. O pessoal que gosta de teorias de conspiração é isso. Estás a conectar, estás a fazer padrões em sequências de acontecimentos e a tirar um significado. Os humanos preferem ter uma teoria má do que não ter teoria nenhuma. Isso é interessante. Sim. Pronto, e a música é isso. A música são padrões, tipo, organizados harmonicamente, tipo, em harmonia, e tu respondes a isso. É incrível, e depois, isto aqui é Jordan Peterson, depois quando danças estás a materializar esses padrões no mundo físico. Uau! Estás a ver? Yeah. Estás mesmo a encarnar os sons que estás a ouvir e a representá-los fisicamente. Tu disseste-me uma coisa interessante uma vez sobre dançar, que é uma das coisas que os seres humanos fazem que mais nos transporta para o momento presente, não é? Sim. Porque não estamos a ir a lado nenhum, não é? Estamos só ali a dançar. Sim, não há um objetivo. Estás mesmo no flow do momento. Estás-te a mexer, mas não é para nada, é só por mexer, não é? Sim. Alan Watts Isso é uma tem conversa no Lux que a gente teve uma vez. Ao ouvido. E isto é igual àquilo que nós falámos da semana passada, de converter os pensamentos em comportamentos. Sim. Estás a converter a música em comportamento. E outra, a hormona que é gerada quando se ouve música é oxitocin, que é chamada a hormona do amor, ou a hormona da conexão. E há um estudo muito interessante onde o experimentador saltar ao mesmo tempo que o sujeito, e na outra, ou se não saltar, afeta se o sujeito vai apanhar o lápis quando o experimentador o deixa cair no elevador. Bem, esta organização de frase foi... Sim, eu estou a absorver, mas... Estás a ver, se saltares ao mesmo tempo que uma pessoa, essa pessoa tem mais tendência para te ajudar se tu deixares cair o lápis depois. Se tu saltares como? Por exemplo... estás com um lápis na mão? Não, eles estavam aos saltos. Sim. E ou saltavam em
ao mesmo tempo, Sim. em sincronia, como a música é. Ok. Tipo, uma pessoa com outra pessoa, tipo, a música conecta-te, este é o ponto. Ok. E cria uma hormona que é a ocitocina, oxytocin, que é a hormona do amor. E pronto, tu eu estou a perceber. sim, mas sabes o que é? Quando tu falas... Eu não percebi a cena do lápis. Era não, o lápis é quando deixas cair um lápis, essa pessoa ou apanha o lápis ou deixa que tu o apanhes. E se saltaste ao mesmo tempo que essa pessoa, provavelmente ela vai apanhar mais. Okay. E fizeram isto com crianças também. Estão a ver a diferença entre falar sobre coisas que eu estou a aplicar e falar sobre teoria. Exato. Quando falas só sobre teoria, as formas de explicar são mais limitadas. Tu só quando aplicas é que sabes mesmo explicar, não é? Tipo, só se eu fosse saltar com alguém e depois apanhar o lápis é que eu conseguia falar disto livremente. Mas explicaste bem, eu acho. Só te gravaste na sim, o objetivo deste podcast é nós falarmos sobre as nossas experiências. Mas também temos aqui alguma teoria interessante. E depois, qual é que era o meu próximo ponto? O que é que são músicas? Se não um ritual de acasalamento? Se não um mating call? Qual é a percentagem de músicas que não são sobre amor? Pois. É assim, há muitas músicas sobre amor. É um tema que é levado um bocado à exaustão. Mas felizmente, olha, se tu pensares em música instrumental ou música clássica, por exemplo... abres um campeonato completamente diferente e consegues fugir totalmente a isso. Tu ouves Chopin, tu estás sozinho e fazes uma viagem que parece que estás a tripar em LSD e não te lembras podes-te lembrar do amor, mas o Chopin a mim leva-me... Esse é que me faz viajar à minha infância, porque a minha mãe também punha muito Chopin quando eu era miúdo em casa. Sim. Ok, mas mesmo não falando, qual é o objetivo de uma pessoa de 18 anos que está a entrar numa banda e a fazer música? Sim, não. It's for the woman. For the women. Não. E tu podes dizer que... Não é. Eu percebo onde é que queres chegar, mas eu sei. Sempre que eu digo alguma coisa, ou a maior parte das vezes que eu me ouço a falar, discordo imediatamente do que disse. Não, mas há fundamento nessa questão. Há fundamento. A cena do... uma pessoa querer fazer isso para impressionar o sexo oposto. Não é? Todas as guerras do mundo, não é? Sim, se tu fores a ver, tudo os edifícios que são construídos, tudo o que fazíamos é como aos pássaros a construírem coisas para impressionar. Mas mesmo esta conexão que eu fiz, muito colada com o cuspo, é um padrão. Estás a ver? Isto de conectar, é isto que eu... O Jordan Peterson, para ouvires bem o Jordan Peterson, tens que suspender a lógica um bocadinho. Porque ele está a encontrar padrões. Um padrão necessariamente está a excluir informação para simplificá-la. Estás a ver? Nós estamos sempre a fazer isso. A nossa própria percepção é um processo de exclusão de estímulos. Sim. Não é mesmo o que tu vês. Tipo, tu só vês uma gama muito limitada de cores. Não vês gamas, nem nada disso. Também não ouves sons que os cães ouvem. E depois, dentro daquilo que ouves e vês, só consegues prestar atenção a uma coisa ao mesmo tempo. E agora fui por uma via, não sei porque é que estou aqui. Foste bem. É aquela história de só pensas numa coisa de cada vez, não é? Não sei. Sim. Onde é que estavas a querer chegar, mas disseste coisas certas. Há ali alguma coisa que se pode pegar. E é isto o podcast, pessoal. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui, temos só a citação. Acho que devias ser tu a ler hoje. Queres que eu leia? Pode ser. Eu mais uma vez volto. Vocês perdoem-me a minha demora de raciocinar hoje, porque o meu cérebro ainda confesso que não está a 100%, ainda estou um bocado apanhado, mesmo a minha voz. E desculpem mais uma vez também este atraso. Nós queremos ser assíduos todas as sextas-feiras o nosso podcast sair, portanto hoje sai com 2 dias de atraso, mas aqui está ele e vamos então à citação. O que é que vamos ler hoje? Aqui temos mais uma vez Fernando Pessoa, vamos que é o nosso novo Alan Watts, e isto é sobre aquilo que estávamos a falar ao início da perspectiva sobre a vida, a forma como vês situações diferentes muda a forma como te sentes. Okay. E este homem é um gênio.
Leiam Fernando Pessoa, é o que eu vou começar a fazer. Podíamos fazer um livro dele para a próxima semana. Devíamos, sim. Muito bem. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Uau. A forma como tu lês tem um tempo, tem um... Vê-se que és músico. Exato. E com esta nos despedimos. Sim. Obrigado por terem dado desse lado. Não se esqueçam que podem visitar o nosso site e já temos redes sociais a funcionar, inclusivamente Instagram. Sim, sem nenhuma publicação. Sem nenhuma publicação, mas hoje vamos fazer uma publicação. Nem que seja a dizer que este podcast já está online também. Um abraço, malta, e até para a semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.